Agora, o que eu acho que é mais importante aqui é o versículo 16, dentro desses três versículos, o 14, o 15 e o 16, é o 16, que ele vai colocar a condição dessas pessoas que vivem, né, nessa situação que ele apresenta. Esses que apostataram da fé, né? E peraí, pastor, antes do irmão falar, cada um aí fica pensando na sua vida. Ele diz assim, essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Primeiro ponto aqui, quando Deus transforma as nossas vidas, uma coisa que tem que ser eliminada das nossas vidas é a murmuração, é a queixa, é a reclamação. Porque aquilo que é mais importante para nós e que nós não podemos alcançar, que é a salvação eterna, Ele nos deu. Então, no momento em que nós somos salvos e entendemos a mensagem do Evangelho, nós temos uma certeza. O meu destino na eternidade está guardado com Ele. Aleluia. Pronto, então aqui eu já não tenho mais que reclamar da vida. Porque esse tempo é uma migalha comparado à eternidade. Com a eternidade. Então eu tenho aqui da frente 30, 40, 50, 60 anos, dependendo do período da vida que eu me converto. Mas o que são 70 anos comparado com a eternidade que não tem limite de tempo? Que não tem início, que não tem fim. Teve um pastor até que abriu um rolo de papel higiênico dentro da igreja para dar o exemplo. Abriu o rolo todo. Conta como é que foi, Francisco. Para o pessoal não ficar... Ah, não, foi eu peguei um rolo, abri, nem me lembro, da porta de fora da igreja. Da igreja. Porque não tinha início, até uma outra sala lá no fundo. E aí ficava a linha branca, né, pela igreja. Eu falei, peguei lá um papelzinho preto, alguma coisa assim, coloquei por cima. Eu falei, olha só, a nossa vida é só isso aqui, comparado com essa linha toda que nós temos, né? Que é a eternidade, que não vê início, não vê fim. Então, por que reclamar? Por que murmurar? Por que ficar insatisfeito com esse pequeno tempo que nós temos nessa terra? Mas essas pessoas aqui vivem dessa maneira. Então, essa é a condição delas. Pessoas que reclamam de tudo. Pessoas que estão sempre se queixando. São descontentes com a sua própria vida. Seguem os seus próprios desejos impuros. Claro, se elas não veem esperança em Cristo... É óbvio, com o que ela vai se alimentar? Com a sua carnalidade, com a sua materialidade da vida, com a vida terrena. Esse é o alimento dela. Isso é que supre as suas carências. Então não é a busca por uma santidade, pelo contrário, né? Uma entrega à devassidão e à vida nessa terra. Depois, elas nunca estão contentes com aquilo que elas vivem. Então, quando Deus nos coloca debaixo de provação, nós temos que dar glórias a Ele, porque essa provação tem um fim proveitoso na nossa vida e no nosso crescimento espiritual. Agora, as pessoas que estão continuamente descontentes com a sua vida, e ele usa aqui o termo descontentes com a sua sorte, é porque não perceberam. Obviamente, e nesse caso, não conseguem perceber um propósito eterno. Por quê? Porque rejeitam o Deus que tem esse propósito eterno. É justamente, você pode ler também do final para cima, né? Por que que muitas pessoas vivem se queixando e estão descontentes com a sua sorte, né? Com a sua vida? Porque elas só seguem os seus próprios desejos. Quer dizer, busca o Senhor, entrega a tua vida a Ele, vive para Ele. Acabou, isso não vai acontecer na tua vida. Você não vai ficar se queixando nem ficar descontente com a tua vida. Porque o Senhor deu um significado para a tua vida, né? E aí tem duas consequências, né, dessa vida, dessas pessoas que se queixam, que vivem descontentes e que buscam seus próprios desejos. Elas são cheias de si e elas adulam os outros por interesse. Quer dizer, ela nunca consegue se esvaziar. Claro, se ela é cheia de si, ela vai buscar os seus interesses. Os nossos interesses, cercados pela realidade desse mundo caído, sempre vai ser danoso e sempre vai nos levar a um descontentamento com a vida. A necessidade do mundo sempre ter mais, cobiçar mais, ter uma ganância cada vez maior, um egoísmo cada vez mais explícito no dia a dia da sociedade, é por causa do descontentamento, por causa de um enchimento de si que não encontra em si salvação, não encontra em si plenitude, e portanto isso só é encontrado em Deus. Não tendo Deus, fica vazio no fim. E aí o que faz? Trata os outros por interesse. Não consegue ver valor no outro.